Bom, vamos dar uma olhada agora falando em país vizinho, né? Em outro país, desembarcar, sair um pouquinho, né, aqui do nosso Brasil, do nosso quintal e desembarcar nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse estar relutante em continuar aumentando as tarifas sobre a China, porque isso poderia interromper o comércio entre os dois. Sabe aquele brinquedo samba que tem nesses parques? Esses parques em qualquer cidade, sempre tem um que quer levantar no brinquedo e ele começa a girar. E aí você começa a girar, até você cair e começar a girar. É assim que eu tô me sentindo ao trazer as notícias do Donald Trump aqui a cada dia, porque cada hora é uma incoerência, um caminho diferente. Eu já vou ouvir vocês, eu só queria ver a cara de vocês antes, mas eu vou chamar o nosso Luca Bassani para entrar nesse samba com a gente também. Luca, ele só percebeu isso agora? Essa é a pergunta que todos os economistas e grande parte dos políticos de oposição norte-americanos estão se fazendo nesse momento. Afinal, ele diz, e abro aspas, receio que isso trave o comércio entre os dois países, entre os Estados Unidos e a China. Lembrando que essa guerra comercial que teve início a partir do próprio Donald Trump, ela chegou ao patamar de até 245% dos produtos chineses que chegam nos Estados Unidos, dependendo de qual produto for, e 125% dos produtos norte-americanos que chegam na China. Nesse contexto, o comércio já foi extremamente afetado, porque quando você dobra, triplica, quadruplica o preço de determinados produtos, muitos deles com o preço mais alto repassado ao consumidor, isso inviabiliza um monte de empresas que fazem as devidas importações, um monte de empresas que recebem mercadoria de determinados fornecedores que trazem da China, que trazem dos Estados Unidos, né, ou vice-versa. Então, ele admite que, nesse momento, é muito difícil aumentar ainda mais, porque isso poderia travar completamente, se é que já não está com muitos entraves. Além disso, ele disse que, desde que o tarifaço foi anunciado, a China procurou os Estados Unidos em várias ocasiões para negociar. Ele não especificou quais foram os termos da negociação ou quando isso aconteceu. Ele só disse que várias vezes foi procurado pelo governo chinês e que ele acredita que o presidente Xi Jinping é um homem inteligente com o qual ele nutre uma boa relação e, portanto, acredita que um possível acordo, uma possível negociação para diminuir essas tarifas poderá ser selada durante os próximos dias, mas não deixou claro quando isso vai acontecer. Realmente uma questão extremamente complexa e, como nós falamos aqui sempre, que tem consequências para todo o mundo, considerando que a gente depende desses dois gigantes também para grande parte dos produtos que recebemos e consumimos. Ô Luke, aproveitando que falamos sobre Donald Trump, ele realmente... Pode tossir aí, meu amigo. Ele realmente está estudando a possibilidade de demitir o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano? O Mr. Powell, esse que é o presidente do Banco Central, presidente do Fed, assim chamado nos Estados Unidos. Hoje, pelo secretário dos Assuntos Econômicos, né, o Hassett, foi divulgado que o presidente pretende, então, mudar a liderança do Banco Central, porque, segundo ele, o Banco Central não estaria baixando os juros devidamente e isso tem prejudicado a economia norte-americana, prejudicado a inflação. Ele diz que caso isso não aconteça, caso o presidente do Banco Central não siga essas diretrizes, esses desejos, que ele será substituído prontamente. Falando assim e também pegando esses motivos, até a gente consegue traçar um paralelo com a quebra de braço que foi com o Roberto Campos Neto, o presidente Lula, e agora também entre o governo brasileiro com o Banco Central, né, Evandro? A gente vê que tanto o Lula quanto o Trump, apesar de estarem em planos ideológicos diferentes, parece que tem essa briga com o Banco Central pelos mesmos motivos, a taxa de juros. Obrigado, Luca Bassani. Só uma pergunta, meu amigo. Onde você está dessa vez? Toda vez que eu vejo o Luca Bassani com uma cortina de fundo, é porque ele tem algum lugar diferente e aí ele vai numa sala para conversar conosco, mas ele está assim, numa parte completamente inimaginável do mundo. Onde você está? Não é tão inimaginável. Eu estou aqui no Oriente Médio, estou na Arábia Saudita. Semana que vem sigo já para a Síria, onde faremos uma série de reportagens especiais para a nossa audiência em países de guerra, Síria, Líbano. Isso, mais pra frente, a gente passa detalhes. Não é inimaginável, não. Anteontem ele estava aqui no Brasil, depois ele voltou para a Europa, agora ele está lá no Oriente Médio, já passou pelo Canadá, enfim. Luca Bassani tem asas no corpo. O homem do mundo, estão falando aqui, Luca Bassani. Obrigado, viu, meu amigo? Boa sorte em mais essa. Bom feriado a todos. Esperamos ansiosos aí pelos produtos que virão. Um grande abraço para você.
Ei, Alan Gani, olha, eu vou te entregar a difícil missão de explicar para a nossa audiência, no teu ponto de vista, qual é o objetivo de Donald Trump. E eu quero começar falando sobre relação com a China. Depois nós vamos falar sobre Federal Reserve. Você sabe, naquele famoso 7-1 do Brasil... Lembro. Quando o Galvão Bueno narrou e disse assim, ninguém sabe o que faz... O 7-1 da Alemanha, na verdade. Da Alemanha, 7-1 contra o Brasil, né? Ninguém sabe o que faz, está todo mundo perdido. É mais ou menos isso. Eu acredito que o Donald Trump imaginou que colocando tarifas no mundo inteiro, chamando todo mundo para negociar, fosse a melhor tática do mundo. Aliás, você erra, Evandro, naquilo que você é bom. O Trump é um bom negociador, só que muitas vezes você erra pela soberba, acreditando ali, né, que você é um exímio negociador e, de repente, vai dar certo, sem entender muito a realidade. Mas será que ele realmente pensou que a China agiria como todos os outros países? Porque, assim, uma coisa são todos os outros países, outra coisa é a China, né? Pois é. E aí... China e Rússia são países muito imprevisíveis quando você quer adotar algum tipo de sanção contra eles, né? Evandro, você sabe o que eu observo em muitos políticos dos Estados Unidos? Alguns acreditam que os Estados Unidos têm ainda a mesma força dos anos 2000, que era aquela ordem unipolar, que os Estados Unidos davam as cartas para o mundo do ponto de vista geopolítico e econômico, ditavam todas as regras, influenciavam na OMC, influenciavam nos acordos, invadiam países, mesmo a revelia da ONU, que foi o caso do Iraque, mas o mundo mudou. A China se tornou uma superpotência, inclusive porque os Estados Unidos mandaram uma série de empresas para lá. Então a China soube aproveitar a oportunidade, se enriqueceu. Vocês acham que é feito o iPhone que vocês estão usando aí? Exatamente, desenvolveu a sua própria tecnologia, se armou, tem mais de 1 bilhão de pessoas, não é um país fraco. Da mesma maneira que a Rússia também se reorganizou, também não é um país fraco. Então os Estados Unidos não conseguem mais colocar a sua posição de uma maneira unilateral. Então eu vou aplicar a tarifa aqui no mundo inteiro e o mundo inteiro vai aceitar. Não, um monte de gente reagiu. Um monte de gente, inclusive o Brasil reagiu. Um monte de gente falou grosso. A China também falou grosso. Então aí mostra, aí quando você tem que recuar, aí mostra que você está perdido. E aí vai enfraquecendo. E aí, Gustavo Segré, tem uma questão interessante, porque o Donald Trump fala com os jornalistas, né? Nessas conversas que ele tem lá na Casa Branca. Não, vários integrantes da China me ligaram para negociar, né? Aí o jornalista pergunta, mas foi o Xi Jinping que te ligou? Não, veja bem, gente tão importante quanto, né? Eu fico imaginando quem seria tão importante quanto o Xi Jinping, né? Mas, enfim, o que você acha, hein, Gustavo Segré? Chegou a hora de recuar? É difícil que uma pessoa como Donald Trump aceite ter que recuar. Uma das matérias que mais gostei de lecionar era táticas e estratégias de negociação. E aí a gente observa dentro do perfil dos comportamentos mentais das pessoas qual é a forma de negociar que tem. Existem duas formas basicamente de negociar. Uma se chama negociação primal e outra se chama negociação cognitiva. A cognitiva é aquela em que nós sentamos e resolvemos chegar a um ponto de acordo. Sim. Então eu busco qual seria a minha melhor opção, a minha pior opção, você a mesma coisa, e a gente tenta encontrar um ponto em comum. Essa é a negociação em que todos nós gostamos de fazer, porque ninguém sente que perdeu. Agora, tem a outra, que é a que usa Donald Trump, se chama negociação primal. Eu coloco as minhas condições e você aceita ou não aceita. E não estou nem aí se você não quer aceitar essa imposição e deixa feridos no caminho. E não é uma boa negociação. E sempre dá um exemplo muito simples, não aplica ao Donald Trump, mas vai dar para a nossa audiência entender a metodologia. Eu, chefe do Alan, eu determino, Alan, você tem que fazer isso. Por quê? Porque eu sou teu chefe e ponto final. Não tem ponto de discussão. E quando o dia de amanhã eu precisar do Alan vai lembrar. Não, cara, você me humilhou naquele momento. Você me fez obedecer sem eu estar certo de por que eu tinha que fazer isso. Essa questão de deixar feridos no caminho não é bom para o comércio internacional. E é a metodologia que Trump usou. E eu acho que ele vai pagar o preço por isso. Já está pagando de alguma maneira porque ele não escuta os seus assessores. É um trabalho
claramente de pessoas que têm um ego muito elevado e que entendem que eles são donos da verdade e que o resto pode dar algum apito, mas não é exatamente o que ele quer. Então ele vai fundo e aí gera os problemas que está gerando agora. Ô Zé, e que problemas você vê pela frente, hein? Pois é, uma vez eu até falei aqui de conversas que eu tive com pessoas que sabem da China, de que a China já era a grande potência mundial. E foi até que não é bem assim, a comparação de PIB e tal, e principalmente a força bélica norte-americana, que é uma força muito grande. Mas olha, depois desse processo aí, o Xi Jinping, que é a China, né, demonstrou uma grande força e deu olé no Donald Trump, não tem a menor dúvida disso. Eu ainda não sei qual será o resultado disso aí. Eu não sei. Pode ser que fortaleça o comércio interno norte-americano, pode ser que lá na frente mostre que os americanos estavam perdendo essa hegemonia mundial para a China e parece irreversível. Eu realmente não sei, eu acho que ninguém pode dizer agora. Eu estranho é que agora ele tem chegado a esse momento, ele pode atrapalhar pode não, já atrapalhou. Já travou o comércio. Ninguém investe bilhões de dólares na compra de produtos que você não sabe quando o produto vai chegar, chega daqui a 1 mês, 2 meses, se você vai pagar ou não. Navios chineses estão evitando passar pelos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Na verdade, eu entendi lá atrás que os Estados Unidos se colocaram como o grande entreposto do mundo. Então, a ideia era não fabricar tanto assim, mas fabricar também, mas venderia tudo. Então, você ia nos Estados Unidos e voltava cheio de produtos chineses, comprados nos Estados Unidos. E os Estados Unidos exportavam produtos chineses. Só que isso acabou, a China começou a vender diretamente e ampliou o seu mercado, né? Se transformou, por exemplo, aqui no Brasil, como o nosso primeiro parceiro comercial. Então, isso mudou. E Donald Trump viu isso acontecer e quer fazer de uma vez essa mudança. Não consegue. É muito lento. Agora você falou do Xi Jinping, é difícil outro líder tomar força dele. Ele é presidente da China, presidente do Partido Comunista Chinês e domina todas as esferas de governo. Ou seja, isso facilita muito para as decisões da China, né? Não sei sobre a atividade diária do chinês, mas em fortalecimento do país, uma centralização tão grande, ele decide tudo, decide coisas partidárias, posições do partido e no país, quer dizer, dominou total, é presidente de tudo. Exatamente, Zé Maria. Ô Felipe Monteiro, quero te ouvir. Não, esse é o ponto, na minha opinião, principal. Não é? Quando você vê, por exemplo, o Trump, que é uma pessoa que passa uma imagem de arrogante, uma imagem de bom negociador, dando a entender que voltou atrás, que está preocupado com o comércio entre os dois países, está relutante que as pessoas vão deixar de comprar produtos de um país e outro, você vê realmente que os Estados Unidos errou completamente na medida de sobretaxar a China da forma como fez, né? Então você vê que realmente o mundo está em colapso, né? Aí você vê que uma pessoa como o Trump, ao tomar uma atitude dessa, mudou completamente a ordem de comércio internacional, né? Criou confusão no mundo todo, não só em relação à China, né? A China é maior porque a China é um grande mercado exportador de produtos que tem um grande mercado também de consumo interno, não é? E aí quando você vê o Trump dando a entender que voltou atrás, criando narrativas que pessoas do governo chinês ligou para ele para entrar em contato, para tentar negociar a falta da tarifa, você vê claramente que os Estados Unidos errou e errou muito na decisão de taxar da forma que taxou a China. E a China, por outro lado, na minha opinião, foi muito mais estratégica que os Estados Unidos. Ao invés de subir da forma que os Estados Unidos subiu as tarifas até 240%, resolveu parar de exportar materiais raros, minérios raros, resolveu impedir que aviões da marca da Boeing chegassem no Brasil, peças da Boeing chegassem no Brasil, ou seja, da China chegassem na China. Ou seja, tem muito mais inteligência, né, na questão da conduta da China do que dos Estados Unidos, que parece, na minha opinião, Cine, que age de forma sem estudo, sem técnica, e agora voltou atrás, né? Na minha opinião, essa declaração do Trump claramente demonstra que, atualmente, o governo dos Estados Unidos se arrependeu de ter feito isso com a China, não é? Então, vamos ver. Peraí, Gani, agora 5h26, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês, daqui a pouco vocês estão de volta, beleza? Nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani, que foi? Não, só para complementar o que o PP falou,
você conseguiu atrair a inimizade do mundo inteiro. Ninguém ficou a favor dos Estados Unidos. Ninguém falou, não, eu tô com você, a China... É que não tem como, né? Não, a China é o grande mal, vamos lá. Você tá ferrando todo mundo para não falar outra palavra. Todo mundo, até o Japão cogitou, que é inimigo ali... Vamos fazer um acordo de livre comércio com a China. É verdade. Né? Então, assim, você conseguiu atrair todo mundo contra, você atraiu pessoas do Partido Republicano contra, você colocou o Wall Street contra. Quer dizer, eu não sei que estratégia é essa do xadrez 5D de negociação, que você joga todo mundo contra você, você joga forças poderosas dentro do teu país contra você, e aí eu pergunto, a troco do quê? Que foi, Segré? Que me parece que, engatando com a outra questão do Fed... É isso que ia jogar. Falando, né, primeiro a gente estava olhando para fora, agora vamos voltar para dentro dos Estados Unidos. O que você quer mencionar, Segré? Que pode ter um link entre as duas questões. Porque, por quê? E quando você coloca uma taxa de 200%, o Trump não pode estar relutante, taxa de receio que isso trave o comércio entre os países. Não precisa ter receio, vai travar o comércio entre os países. E quando você está brigando com aquele que é o principal fornecedor, logicamente isso vai ter um impacto no comércio internacional e na atividade econômica americana. Na inflação, né? E aí você vem, peraí, com uma inflação tão alta que pode relutar nisso, qual seria a lógica de uma inflação alta? Aumento da taxa de juros. Porém, quando você tem uma queda da atividade econômica, o que precisa é diminuir a taxa de juros para continuar movimentando a economia. Tá. Então, por isso que o cara diz, esse cidadão, esse rapaz que está no Fed, que se não conhece do mercado, ou ele abaixa a taxa de juros, ou... Mas é uma coisa interessante, você acha que o Trump está dando, já está... This fucking boy. Você acha que o Trump, por exemplo, está dando já responsabilidade da crise americana no Powell? E já está criando o cenário. A culpa é do Powell, que não diminui. Igualzinho aqui, né? Igual que o presidente fez assim com o Campos Neto, né? Agora, Gani, como é que você avalia também essa possibilidade de se pensar, de se trabalhar agora junto com a equipe de assessores do Donald Trump, uma maneira de se demitir o Jerome Powell? Não, aí você pisou no acelerador, né? Para destruir os Estados Unidos. Porque, assim, o que garante a força nos Estados Unidos é a independência institucional. O que é uma força da democracia norte-americana e que explica, em grande parte, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos é a independência institucional. A partir do momento que você colocar o Banco Central, eu acho que ele não vai conseguir, né? As instituições lá são muito fortes para isso. Mas se ele conseguisse colocar o Banco Central ao seu serviço, aí acabou, aí virou Brasil, né? Aí vem cá, vamos... Brasil independente. Aí o Brasil estaria virou o Brasil lá de trás. Imagina o próximo, eventualmente, conseguiu tirar. Aí vem o Evandro Sin. Não vai mais nem cogitar a possibilidade de manter a taxa de juros ou aumentá-la. O cara entrou para diminuir a taxa de juros. Então está tirando a autonomia. É gravíssimo, gravíssimo.